Olá, meus amigos. Deus abençoe vocês todos. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha ao encontro da necessidade maior da sua alma, que é uma comunhão íntima com Ele. Deus é Pai. Eu sou pai. Eu sei o que é ser pai. Assim como você que é mãe, sabe o que é ser mãe. Então, nós, pais, queremos estar sempre com os nossos filhos. Não é verdade? Não é? Mas, infelizmente, por conta das circunstâncias do mundo que vivemos, nem sempre isso é possível. Mas o pai não. Olha que maravilha. O Pai Celestial, ele está pronto, não tem mundo, não tem inferno, não tem problema, não tem nada que possa separá-lo de seus filhos. Não é legal isso? É muito bacana, muito glorioso. Agora, o que a gente tem falado é com respeito aos enganos do coração. Por exemplo, eu sinto esse gozo na alma de saber que o meu pai é um pai presente na minha vida 24 horas por dia. Qualquer que seja o lugar, ele está presente. Não é o caso meu como pai e os meus filhos, cada um num lugar, não. Ele, o Pai, o nosso Pai, está presente em todo lugar. E aí eu queria que vocês entendessem uma coisa, que na conversa de Jesus com a mulher de Samaria, aquela mulher em que Jesus estava esperando lá no poço, para vir buscar água, porque ele queria beber água. Então, quando ela chegou, ele sabia que iria lá a mulher de Samaritana. Então, ele conversando com ela, pediu água. E naquela conversa, naquele bate-papo, Jesus disse para ela: vai, chama o teu marido. Chama o teu marido, que eu vou falar alguma coisa muito importante para você. Aí ela disse, mas eu não tenho marido. Aí Jesus, então, disse, olha, bem disseste, não tenho marido, porque já tiveste 5 maridos, e o que tem agora não é o seu marido. Aí a mulher falou, Senhor, eu vejo que tu és profeta. E ela então acrescentou, já que o senhor é profeta, nossos pais adoraram neste monte, lá em Samaria. Mas vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, porque ela, samaritana, não se dava com os judeus e vice-versa. Jesus era judeu e ela sabia disso. E Jesus estava conversando com ela, mas eles não se falavam, os judeus com os samaritanos. Então, quando ela falou para Jesus que nossos pais adoravam a Deus neste monte aqui, ó. Aí, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Então Jesus lhe disse, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte,
nem em Jerusalém adorareis o Pai. Nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, presta atenção, vós adorais o que não sabeis. Quer dizer, vocês não conhecem o Pai. Nós adoramos o que sabemos, quer dizer, racional, não é coração. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então aí você verifica, minha amiga e meu amigo, que há essa adoração enganosa, ilusória, sensacionalista, porque eles, os samaritanos, adoravam a Deus naquele monte, mas tinham informações que os judeus adoravam a Deus só em Jerusalém. Quer dizer, havia disputa entre os samaritanos e os judeus. Onde que deveria adorar? Como existe hoje, há disputa entre os muçulmanos. Os judeus e os muçulmanos dizem, não, nós temos que adorar em Meca. Os judeus dizem, não, é em Jerusalém. O católico diz, não, é lá em Roma. E assim nasceram as religiões, cada um adorando no seu lugarzinho privado. Mas Jesus disse, não, vem a hora, pessoal, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, nem em Meca, nem no Vaticano, em Roma, em lugar nenhum. Porque vocês adoram, em outras palavras, vocês adoram o que não sabeis. Vocês ouviram falar, adoram alguém porque ouviram falar, não conheceram. Não conheceram. E Jesus disse, nós adoramos o que sabemos, não é o que sentimos. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E de fato é, a salvação vem dos judeus. E Jesus então acrescenta, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, que quer dizer, existem os verdadeiros adoradores e os falsos adoradores. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Quer dizer, não é na emoção, não é no coração, é em espírito e em verdade, de acordo com a palavra da verdade. Então, o diabo, o espírito enganador, o espírito mentiroso, o espírito do engano, ele aproveita a ignorância das pessoas que agem como o sapo que teve pena do escorpião, que era o diabo, que simboliza o diabo. O sapo ficou, poxa, realmente não custa nada vir aqui no meu lombo e eu atravessar o rio com ele. Mas, poxa, E o coração, obviamente, do sapo lhe disse, mas não
Custa nada, rapaz. Leva ele, atravessa o rio com ele. Mas e se ele me picar? Não vai picar, por quê? Porque se ele picar você, vai morrer. Você vai morrer e ele também vai morrer. Todos os dois vão morrer. Aí, o pensamento do coração convenceu o sapo a dar uma carona para o escorpião. E a religião faz exatamente isso. Todos são filhos de Deus. Eu não acredito que Deus, como bom amor, Deus é amor, vai mandar a gente para o inferno. Não, ele não manda ninguém para o inferno. Realmente, Deus não manda ninguém para o inferno. Quem escolhe o inferno são as próprias pessoas. E por que escolhem o inferno? Porque elas dão ouvidos, atenção aos sentimentos do coração. Que realmente o coração é enganador. Você vê que ele é tão perverso que engana a pessoa. E eu posso falar isso com vocês. Eu tenho autoridade para falar sobre esse engano do coração, porque eu já fui enganado várias vezes pelo meu coração. Eu já fui enganado, iludido. Porque realmente a voz do coração é forte. A voz do engano é forte. A voz do escorpião é forte. Mas a voz de Deus é mais forte. A voz da razão. A voz do Espírito Santo. Você vê que Deus, Ele quer tanto salvar-nos, Ele quer tanto, mas tanto salvar a gente, que Ele enviou o próprio Espírito, o Espírito Santo, substituindo Jesus para guiar os seus seguidores. Quer dizer, o próprio Deus em Espírito vem para nos guiar à salvação eterna. Então não é a vontade de Deus que ninguém vá para o inferno. Ele não joga ninguém no inferno. Mas as pessoas fazem as suas escolhas. E é fácil você entender isso quando você tem filhos. Quando você tem filhos, você educa os seus filhos no caminho do bem. Mas quando eles chegam no caminho, quando eles chegam numa certa idade, que acham que sabem alguma coisa, eles seguem a voz do coração, da cobiça, dos desejos, das vaidades, das coisas que o mundo oferece. Quem vai controlá-los? Eles têm o direito de escolher, eles têm a liberdade de escolher. Deus nos deu essa liberdade. A liberdade de escolher entre Ele, Senhor dos senhores, e o diabo, como o Senhor deste mundo. É claro que o diabo não vai aparecer como o diabo, com chifre. Não. Ele vai aparecer de forma sutil, gentil, bondoso, coração bondoso, que é o coração. É o coração. O coração é aquele sentimento que faz a gente chorar. Faz a gente chorar. Então, quando a gente assiste um filme, quando a gente ouve uma música especial, quando a gente tem conhecimento de uma pessoa que sofreu. Por exemplo, eu assisti uma série sobre os judeus, sobre a perseguição dos judeus na Europa. E realmente toca na gente. O nosso coração fica sensibilizado. Mas é isso o engano do coração. É esse coração que faz as pessoas casarem mal,
É esse coração que faz as pessoas fazerem más escolhas. E Deus não pode fazer nada. Ele nos deu o livre arbítrio. E somos nós quem escolhemos a salvação ou não. Ouvir a voz de Deus ou a do diabo. Somos nós. E hoje em dia, pelo que eu tenho visto, o diabo não esconde mais a cara. Ele se identifica. Ele mostra a cara. O carnaval está aí mesmo. O carnaval mostra o diabo mostrando a cara e todo mundo dançando. Todo mundo festejando. A festa da carne. A festa do mal. Não é? Por quê? Coração. Coração. Cada um escolhe. Mesmo sabendo que essa festa do inferno, ela consome, ela leva muita gente para o inferno por causa de brigas, acidentes, álcool, drogas, casamentos que são desfeitos. Enfim, o inferno acontece porque as pessoas escolhem o diabo como o Senhor. Aí, o que Deus vai fazer? Nada. Deus não vai, ele não vai levar ninguém para o céu porque ele impôs, eu vou levar esse aqui de qualquer maneira. Não. Eu falei ontem, Deus tem alma, mas ele não é alma, ele não é coração, ele tem coração, mas ele não é coração, ele é espírito. Foi o que Jesus falou para a mulher samaritana. Vós adorais o que não sabeis. O coração não sabe, o coração sente. O seu, o meu, o nosso coração é digamos assim, o centro dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Mas Deus nos deu a cabeça, quer dizer, o espírito, para conduzir o nosso coração de acordo com a vontade dele. E aí, quando a cabeça não pensa, o coração manda e o corpo padece, sofre, geme. E Jesus fala aqui, vós adorais o que não sabeis. Não sabeis. Não sabeis. Não é em Jerusalém ou neste monte que tem que adorar, nada disso. Quem é de Deus, adora o Pai, onde quer que esteja. Seja no trabalho, na rua, no trânsito, na igreja, em qualquer que seja o local. Quem é filho de Deus, adora o Pai em espírito, quer dizer, na cabeça. Pode estar trabalhando, mas o pensamento, meu Deus, graças te dou, aleluia. Eu faço isso, eu estou falando para vocês porque eu faço. Então, quando não estamos conversando com ninguém, então a gente conversa com Deus. Meu Deus, obrigado, graças te dou por estar aqui, por estar ali, graças te dou por isso, por aquilo, aleluia. E o Pai está presente ouvindo. Nós adoramos em espírito. Nós não precisamos ouvir uma faixa musical, um hino bonito, para sentir no coração vontade de adorar a Deus. Não, se nós sentimos a vontade de adorar a Deus por causa da canção, já não o adoramos em espírito. Nós adoramos no coração. Entende, minha amiga, meu amigo? Deus quer um louvor, está aqui escrito. Jesus aqui fala. Olha só. Vem a hora, mas
A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nada de emoção, nada de oba-oba. Em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Quer dizer, o próprio Pai está à busca de verdadeiros adoradores, com licença. É isso aí. Se existem os verdadeiros adoradores, também existem os falsos adoradores. E o problema é que os falsos adoradores, coitados, nem sempre sabem que estão adorando apenas por emoção, por sentimento, por coração. São os sapos da vida, que estão carregando um escorpião no cangote e lá no meio do rio vão ser picados, vão morrer juntos, não tem problema. O escorpião não faz questão de morrer, mas ele faz questão de picar e levar mais um sapo para o túmulo. E o diabo é assim que o diabo age. O diabo é o escorpião. É um escorpião que está em busca de vítimas, de pessoas. E essas vítimas, naturalmente, são as pessoas emotivas. Você quer ver uma coisa? Há pessoas que estão nos assistindo aqui agora. Quantas dessas pessoas que são emotivas, têm sido emotivas, e como sofrem, não é verdade? É verdade ou não é? Uma pessoa emotiva, ela sofre por qualquer coisinha. Se você olhar de menesgueio, a pessoa vai sofrer. Poxa, está me olhando de lado. Qualquer palavrinha, você às vezes brinca com uma pessoa sensível e fala assim, o que houve com você? Você parece que não dormiu à noite, está com um semblante. A pessoa sensível logo fecha a cara, porque ela é sensível, porque ela ouve a voz do coração, ela dá atenção aos escorpiões. É isso aí, minha amiga, meu caro amigo. A gente é coração ou espírito, das duas uma. A gente toma atitudes. Nós resolvemos o nosso futuro dependendo do coração ou do espírito. E quem tem o Espírito Santo tem consciência do que deve fazer e do que não deve fazer. Por isso que o Espírito Santo veio para nos guiar em toda a verdade, não em todo o sentimento. O Espírito Santo não vem para nos dar emoção, para mover o nosso coração, não. O Espírito Santo vem para conduzir a nossa cabeça. Por exemplo, eu estou aqui a ensinar para vocês o que Deus me tem dado. Eu estou pacientemente ensinando, ou procurando ensinar, porque às vezes a gente não consegue passar aquilo que Deus nos tem dado. Mas o Espírito Santo está aí para convencer e mostrar a verdade. Mas o fato é que você que é sensível,
Você casou mal. Sabe por que você casou mal? Seu coração. Ou não é? Você achou que ela seria ideal, ou ele seria ideal. Você achou todas as razões possíveis para casar. Por quê? Porque você deu ouvidos ao coração. Você não deu ouvidos à cabeça, à inteligência, ao racional, ao espírito. Deus é espírito. Deus é cabeça, Deus é palavra, Deus não é alma. Ele tem alma, mas ele não é alma. Deus é espírito, é a definição de Deus. Importa, quer dizer, é obrigatório que os que o adoram venham adorá-lo em espírito, não na base da emoção. Em espírito e em verdade, quer dizer, de acordo com a verdade, não na base do coração. Você pode verificar, você, minha amiga e meu amigo, quer ver? Vou fazer aqui um teste, um bacana teste. Eu já participei disso, eu falo porque eu já participei. Quantas vezes a gente sai de uma vigília de adoração, de louvor, tudo na base do coração. A gente, poxa, adorando a Deus ali, com o coração aberto, coração derramado no altar. Aí, saímos daquele ambiente e enfrentamos uma situação difícil, um problema lá fora. Qual é a reação nossa? Qual é a reação? Lá fora você encontra um problema em que você vai ter que raciocinar para resolver o problema. Porque se você não raciocinar, se você tomar decisão porque você saiu de uma reunião emotiva, de um louvor bonito, você vai se dar mal. E isso tem feito muitos caírem. É o escorpião. O escorpião está pronto para picar, sempre. 24 horas por dia. Quando eu falo assim, amiga e amigo, não é para você ser frio, gelado, não. Deus nos deu sentimento, Deus nos deu um coração que é para sentir mesmo, sentir o sabor da comida, sentir o cansaço, sentir o alívio, sentir o bem-estar, sentir que dormiu bem, sentir que dormiu mal, sentiu que comeu uma coisa que não devia ter comido. Ele nos deu alma, Deus nos deu coração. Mas ele não quer que a gente ande pelo coração, pelo sentimento. Ele quer que a gente ande pela razão, pelo raciocínio, pela inteligência, pelo Espírito. O Espírito de Deus nos dá sabedoria para a gente saber se conduzir. Eu estava falando ainda outro dia com colegas meus que Salomão foi o homem mais sábio na face da terra. Mas, mesmo com toda a sua sabedoria e riqueza, ele trouxe para dentro do palácio 1000 mulheres. Olha o olho grande, hein? 1000 mulheres. E ele se entregou às paixões dos escorpiões.
mesmo com toda a sabedoria. Ele tinha sabedoria para evitar aquilo, porque as mulheres, além de serem 1000, não precisava de tudo aquilo, aquelas mulheres eram pagãs, eram filhas de Lúcifer, do diabo, e perverteram o quê? Perverteram o coração de Salomão. Não foi a cabeça, mas o coração. E o coração mandou na cabeça de Salomão, foi aí que ele se arrebentou. Então, amiga e amigo, esse testemunho, esse ensinamento aqui, que o nosso Senhor Jesus nos dá, que Deus é Espírito, e Ele procura adoradores, verdadeiros adoradores. Ele não quer falsos adoradores. E Ele sabe quem é falso e quem não é. Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Por isso, a necessidade de se receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo confirma com o nosso espírito que somos verdadeiramente filhos do Pai Celestial. Aleluia. Deus abençoe você. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.